Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Enio Fernandes, produtor rural, engenheiro agrônomo e consultor de mercado. E o tema da nossa entrevista será Retrospectiva do Agro 2020. Enio Fernandes, como é bom terminar esse ano falando com você, Enio. Seja bem-vindo. Divino Ronaldo, para mim é uma honra estar do seu lado de novo. Aproveitar e desejar um feliz 2021 para todo mundo, com muita saúde, paz e sabedoria. Oh, sabedoria é importante. Engraçado que as pessoas não lembram muito de sabedoria, né? Na verdade, sabedoria é tudo, né? A bonança é para você manter a humildade e no momento de crise para você manter a serenidade. Sabe as palavras, meu amigo, sabe as palavras. Enio, falando de retrospectiva, eu lembro que em 2019, lá para setembro mais ou menos, eu te entrevistava e você falava de um tal de coronavírus, que até um dia um ouvinte me questionou, falou, por que esse cara fala coronavírus? Sendo que todo mundo fala coronavírus. Eu falei, porque ele deve achar chique, o nome em inglês é coronavirus. Mas enfim, a gente não tinha noção naquela época o que ia acontecer com as nossas vidas em 2020. Vamos relembrar um pouco daquele momento de 2019, Enio? Então vamos. Na verdade, Ronaldo, até explicar por que a gente falava coronavírus naquela época. É que todas as notícias mais robustas, refinadas que tinham, eram em inglês. Você não tinha... Falava muito pouco do Brasil do coronavírus, né? Ninguém sabia que você ia chegar aqui, né? Não, e ninguém... até estava começando na China, você vai me lembrar, né? Isso. Estava começando na China. Então, assim, a gente escuta a palavra, ela vai gravando na sua cabeça, né? Então ficou coronavírus. Quando você fala sem pensar, né? Chico ou não. Mas a gente até acreditava que a gente ia ter um ano desafiador. Eu lembro que não é só o coronavírus. Era o Brexit também acontecendo, né? A Inglaterra, o Reino Unido saindo da União Europeia. E, Divino Ronaldo, agora todas as nossas perspectivas, projeções, elas foram completamente transformadas pela voracidade da elevação do dólar, né? É inexplicável como o Brasil não tem dívida em dólar. A dívida em dólar do Brasil é mínima, é irrisória, perto do que ele tem de reserva. Mesmo assim, nós somos a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Só tem 2 países africanos que desvalorizaram mais do que o real. E você vê países co-irmãos como a Argentina, que tem uma situação fiscal 10 vezes pior, também teve uma desvalorização menor do que o real teve, né? Então, quando você vê uma maior crise do mundo e uma desvalorização de uma magnitude dessa, transformou completamente o mundo, né? O que levou a essa desvalorização tão grande do real, Enio? A verdade é que a gente já estava com o real supervalorizado, mas você tinha uma taxa de juros mais alta e você não tinha dívida em dólares importante. Então a gente já estava com um real mais valorizado do que deveria. Quando veio a questão do coronavírus, o mundo começou a cometer alguns equívocos. Qual foi o primeiro equívoco? O primeiro equívoco foi assim: a demanda por tudo no mundo vai despencar. Nessas projeções foi quase correta, mas no caso das commodities agrícolas, as demandas subiram muito. A gente teve o coronavírus, a gente tinha a questão do Brexit e também teve a febre suína africana na África, né?
Desculpa, na Índia, né? Na China. Na China. Que dizimou grande parte do plantel de suínos. E aí você teve um aumento da demanda por farelo e soja, primeiro ponto, e as pessoas ficando em casa, elas passaram a consumir mais alimento. E aí isso pegou o mundo de surpresa. Nesse mesmo momento que teve aumento da demanda por commodities, como todo mundo esperava que o mercado ia despencar a demanda, quem mexe no mercado, analisa o mercado internacional, Divino Ronaldo, falou assim, o Brasil é um exportador de commodities. Se vai diminuir a demanda por commodities, a balança comercial do Brasil vai ficar negativa. O que aconteceu? Começaram a tirar recursos do Brasil, porque a gente ia ter dificuldade de rolar dívida lá na frente. Isso não aconteceu, o dólar se valorizou muito, e no decorrer desse processo, a gente entrou numa crise política sem fim. Mesmo com a vitória do atual presidente, Jair Bolsonaro, a gente continua nesse embate político entre Câmara e governo, Senado e governo, entre governadores e governo. Então, essa instabilidade política, essa perspectiva que a gente teria uma queda muito forte na demanda de commodities e a febre suína africana junto com o Brexit trouxe muita insegurança no mundo. Todo mundo correu para Porto Seguro, tirou o dinheiro de vários países emergentes, o Brasil foi um dos que mais sofreu. E isso mudou os preços completamente das commodities. Esse dólar que chegou próximo aí de R$6 alguns meses atrás, isso foi positivo ou foi negativo? Essa pergunta é bem sui generis. Para quem tem produtos exportáveis, ela foi positiva, é inegável. Um produtor de soja, por exemplo, somente 35%, 40% no máximo das suas dívidas, dos seus produtos que ele compra, é lastreado em dólar. 60% do seu custo não é. Quando o dólar valorizou, ele ganhou mais renda. Mas nós temos outros setores que sofreram bastante. Vou te dar um exemplo. O setor de ovos, o setor de frutas e verduras, que basicamente atende ao mercado interno. Eles viram o seu custo subir e não viram o seu preço de insumo subir tanto. Então, depende do setor do agro que você opera, você foi beneficiado ou não. Lá no início de 2020, quando todas as expectativas em relação ao Brasil eram negativas e começaram a tomar, os investidores começaram a tomar essas posições de tirar dinheiro do Brasil, foi um erro estratégico, pode-se dizer assim? Não, eu não acredito que foi um erro estratégico. Por quê? Vamos lembrar o seguinte, se você pegar os preços, vamos pegar, o investidor geralmente ele vem investindo no Brasil em bolsa, taxa de juros e bolsas. Eles saíram daqui, o dólar estava 3,80, em janeiro, você vai lembrar, ele bateu 4. Todo mundo perguntava, o dólar vai atingir a 4? E o dólar atingiu a 4 porque os investidores estrangeiros venderam Bovespa e tiraram o dinheiro para fora. A Bovespa chegou a cair 35%. 35%. Então, eles saíram antes e evitaram essas vendas, essas quedas de 35%. Mas conforme o mercado foi mudando, né, o mundo foi tentando se adequar a esse coronavírus, né, esse Covid, né, o recurso começou a voltar. Hoje, no final deste ano, a Bovespa atingiu os mesmos patamares que janeiro deste ano. Ou seja, eles estão voltando agora, mas eles saíram no momento para se proteger do risco. Eles perderam na saída? Perderam, mas perderam um pouco perto do risco que tinha sobre a mesa. E lembro, isso não aconteceu só aqui. Isso aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Ásia. O Japão teve quedas muito fortes no índice Nikkei. Para consertar isso, Divino Ronaldo, o mundo tomou uma atitude muito drástica. Os bancos centrais do mundo começaram a pôr muito dinheiro no mercado. Eu vou te dar uma noção dessa magnitude. Se você somar o PIB do mundo hoje, ele é 83,84 trilhões de dólares, correto? Perfeito. Se você somar todo o dinheiro que todos os bancos centrais do mundo colocaram no mercado, mais as isenções fiscais, mais ajustes fiscais, deixar de cobrar impostos, ajuda emergencial,
Se você somar tudo isso, dá 29 trilhões de dólares. Então, 29% desses quase 84 trilhões de dólares, 29% desse recurso, que vai dar aproximadamente 24, 25 trilhões de dólares, os governos do mundo colocaram na economia. Taxa de juros baixa, muito dinheiro, muita liquidez no mercado, as taxas de juros continuam caindo, esses ativos foram para a Bolsa. Os investidores que foram para fora voltaram a investir em vários países emergentes, bem pensando nisso, recuperar essa perda que eles tiveram com esse incentivo de recurso. E é muito recurso. Hoje, os bancos centrais do mundo derramaram uma quantidade enorme no mercado e isso está fazendo as bolsas subirem. Só que, Divino Ronaldo, isso tem que ativar a economia real. E isso ainda tem um longo caminho pela frente. O Enio, a gente fica assim, sem entender muito o que aconteceu com o mundo. Como é que algo, assim, sei lá, quando a gente olha para o corona, a impressão que eu tenho é que ele não tem a relevância que se dá para ele, comparado a tantas outras coisas no mundo. Como é que um negócio desse fecha 200 países simultaneamente? Bom, grande pergunta. A taxa de mortalidade do Covid, ela realmente é baixa. E ela atinge na maioria das vezes, você tem exceções, mas ela atinge uma determinada faixa etária. Mas a taxa de mortalidade é baixa. Só que o que aconteceu? Se você olhar o coronavírus, se você ver o que ele fez na Europa, que ele fez nos Estados Unidos, que ele fez no Brasil, e comparar o que ele está fazendo na China e até mesmo na África, a contaminação nesses países e a taxa de mortalidade nesses países é menor, porque a população tem idade média menor. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, os países mais afetados foram os países mais ricos, porque a densidade demográfica é maior, a renda per capita é maior, isso faz a pessoa viver mais. Então, o problema é que ele atingiu as populações mais ricas do mundo. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que aí é uma opinião, o terceiro ponto, que é uma opinião pessoal minha, é que ele veio da China. Ele trouxe muitos temores, né, dessa questão dele vir da China. E o mundo ainda descobriu uma coisa. A gente vê alguns comentários assim, o Brasil vende muito para a China, o Brasil é dependente da China, né? Principalmente no caso da soja, você vê muitos comentários nesse assunto. Mas com o fechamento do mundo, e principalmente da China por um determinado momento, nós descobrimos o seguinte: o mundo é chino-dependente. Quase todas as matérias-primas, quase todos os insumos básicos, quase todos os insumos são produzidos lá. Seringas, vacinas, chips de computadores. Então, mostrou a fragilidade do mundo. Quando o mundo viu isso, a gente teve uma elevação muito grande dessa gestão de risco, desse medo de risco. E outra coisa, essa análise ela ainda não para. De novo, nós estamos vendo a Europa fechando, Estados Unidos fechando, nós estamos há mais de ano convivendo com esse Covid, e mesmo assim a gente ainda não sabe lidar com isso. Tem vacinas? Tem, mas você vê a Europa fechando de novo, os Estados Unidos fechando, e novas versões ou mutações desses vírus, desde o começo, não é agora, surgindo. Agora só que com mais intensidade. Agro e Prosa. Hoje eu estou conversando com Enio Fernandes, produtor rural, engenheiro agrônomo e consultor de mercado. Estamos falando a respeito do Covid-19, fazendo uma retrospectiva do agro, especialmente do agro, nesse ano de 2020. Mas falando muito também de tudo que aconteceu, que modificou as nossas vidas de uma forma que ninguém jamais imaginou. Enio, você falava no bloco anterior de uma chinodependência mundial,
E muitas vezes a gente realmente, você colocou isso, que a gente acha que o Brasil é dependente da China, mas na realidade o mundo é dependente da China. Daqui para frente, você acredita que essa dependência ela deverá diminuir? Eu estou te perguntando isso porque talvez nos últimos 25, 30 anos, por uma questão de custos, todo mundo foi sucateando as suas indústrias e levando tudo para a China. Pode acontecer um movimento contrário a partir de agora? Divino Ronaldo, se o ser humano fosse mais pragmático, né? Se a gente enxergasse a economia menos no curto prazo e mais no prazo longevo, eu acreditaria, mas eu gosto de olhar para o passado para tentar entender o futuro. Uma das poucas vantagens que a vida te dá com a idade é você ter experiência. Por que eu falo isso? Em 2008, a gente teve a maior crise financeira do mundo bancário, não da economia. Da economia foi em 1930 e o Covid agora superou 1930. Mas financeira no sistema bancário, que era só nos bancos, a gente teve uma crise financeira absurda, que foi o subprime dos Estados Unidos, que levou à queda do Lehman Brothers, o quarto maior banco americano, o quinto maior banco do mundo. Por que eu estou te contando isso? Quando isso aconteceu, qual que era o discurso, qual que era o linguajar que você via no meio econômico? O mundo aprendeu, ele não vai se alavancar de novo mais, ele não vai permitir estruturas de muito risco, extremamente estruturadas, que na hora que você desseca essas estruturas não tem liquidez, não tem lastro. Esse era o discurso em 2008. Nós estamos em 2020. 12 anos depois, e a quantidade de dinheiro alavancado no mundo continua. Quer dizer, a gente não aprendeu muito com a crise de 2008. Ponto. Na minha visão, o que vai acontecer? No primeiro momento, você vai ter sim algumas indústrias diversificando seu parque de matéria-prima, seu parque industrial. Mas no final do dia, todo mundo quer produzir no custo menor para ganhar mercado. E se você não faz isso, o seu concorrente faz. Então, eu acho que essa visão de mais curto prazo e essa visão de resultado imediato para o acionista vai forçar com que, num médio prazo, a gente, de novo, concentre produção onde o custo é menor. E aí não é só a China, você vai ver Vietnã, Laos, Camboja, você vai ver algumas regiões do mundo crescerem bastante, principalmente a Ásia. Segundo ponto que a gente tem que entender também é o seguinte, essa migração para a Ásia vai fazer com que a renda média, a renda per capita de vários países da Ásia cresça. E isso vai favorecer uma demanda ainda maior na Ásia. Então eu acho que quando a gente superar esse coronavírus, de novo, nós vamos entrar num ciclo de crescimento muito forte. O Brasil vai ser muito privilegiado, porque quando a população de menor renda ganha aumento de renda, o consumo de carnes, o consumo de commodities cresce bastante. Então eu acredito que o mundo continuará investindo na Ásia, a Ásia continuará a crescer. E uma coisa, a gente tem uma visão um pouco equivocada, principalmente da China. A gente que mexe com o mercado futuro, a gente tenta entender muito a China. E toda a informação que vem de lá, você tem que filtrar, porque é um país autoritário. Mas os investimentos que a China tem feito em altíssima tecnologia têm ajudado bastante o desenvolvimento do país. Segundo, é um dos países que é o país que mais tem PhD no mundo e mestrado e doutorado no mundo, principalmente nas áreas de engenharia. Isso tem uma relevância enorme no crescimento do PIB. Então, quando você vê investimento em educação, investimento em tecnologia, crescimento da renda per capita, é muito difícil você ver uma retração desses investimentos na Ásia. Na verdade, eu acho que vai concentrar investimento na Ásia. Qual que você acha que foi o maior acerto que o Brasil teve nesse ano de 2020 e também o maior equívoco? O maior equívoco do Brasil, eu tenho que dividir em dois. Nós temos dois grandes equívocos. O primeiro grande equívoco, a gente não termina nenhuma eleição. A gente continua a eleição mesmo depois que ela finda. Você termina a eleição para o presidente, você vê uma disputa muito forte já para o próximo pleito. Se você vê
Você tem a disputa de governadores, essa disputa continua, né? A gente tensionou demais. Devido àquele desgaste que teve direita e esquerda, a gente não ameniza. Ninguém tem um plano para o país. O nosso foco é sempre a próxima eleição, é o conflito constante, lado A contra o lado B. E a gente pouco conversa. Quem gosta de um lado, acha que o outro lado é reacionário. Quem gosta do outro lado, acha que o opositor dele também é um extremista. Então você não tem bom senso na política brasileira. O cara do centro, nas eleições municipais, ele até ganhou um pouco de relevância. Mas, de novo, quando você olha no cenário nacional, essa tensão, na minha visão, continua. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, Divino Ronaldo, que esse é um erro histórico nosso, e a gente pode traduzir isso através do crescimento nosso do PIB, é que a gente continua a cometer os erros do passado. Quais são os erros do passado? Primeiro, a gente pouco investe em infraestrutura, a gente pouco investe em educação e a gente fica discutindo coisas que são antigas e irrelevantes. Vou te dar um exemplo. Agora surgiu uma discussão se você taxa a soja para exportação ou não, se você taxa o milho, a carne para exportação ou não. Isso o Brasil já discutiu em 1980. Por isso criou a Lei Candir. E a Lei Candir deu tão certo que esse país não para de crescer. E ele cresce graças ao agro. Só que ele cresce pifiamente. Um ano ele cresce 7, depois ele cai 3, depois ele cai 4, depois ele sobe 1, depois ele cai 5. A gente tem o famoso voo de galinha. Se você pesquisar na internet voo de galinha, a década perdida, nós temos década perdida atrás de década perdida desde 1980. E de novo a gente volta a discutir isso. Só criou a Lei Candir porque a gente não tinha competitividade para exportar. Aí cria-se a lei. 30 anos depois você volta a discutir isso. E a gente continua a não investir em educação, não investir em tecnologia, não desburocratizar. Aí você tem para você abrir, a gente está pensando nisso, mas eu não estou falando só no grande empresário, importador, a grande multinacional. O cara de uma loja de sapato, o cara de uma lanchonete, o cara de um restaurante, até para ele abrir um restaurante ou uma lanchonete na cidade hoje, é 50 mil licenças. Ele demora 6 meses para começar a querer operar, 6, 7, e não opera com tudo. Uma visita do corpo de bombeiro demora meses. Então a gente é burocrático, a gente é lento, a gente não evolui, a gente não investe em educação, a gente não investe em infraestrutura. E faço uma pergunta para você. A Rumo veio investir bilhões de reais aqui em Rio Verde, correto? Para fazer a plataforma multimodal. Perfeito. Já pensou se a gente põe em prática essa taxação de exportação? A empresa que investiu bilhões, como é que ela fica? Qual que é o sinal que se dá para ela? Você acabou de investir, mas agora eu estou mudando a regra do jogo. Eu vou deixar você um pouquinho menos competitivo para você exportar. Essa é a tal da insegurança jurídica que se fala tanto, né? Você não tem clareza. Aí a gente fala assim, ninguém vem investir no Brasil, mas como você investe? Como você investe? Você investe quando você tem perspectiva. E o Brasil discute os mesmos problemas desde 1980. Então a gente tem esse crescimento errático, cresce e cai. E todos acreditam que o agro é a salvação de tudo. O agro ajuda, sim. É o motor dessa economia. Cada vez que alguém fala que um brasileiro fala contra o agro brasileiro, ele está matando o melhor negócio do Brasil. E a gente acha que isso não pode dar errado, é só dar uma olhada no que está acontecendo na Argentina. Agora, um país não pode entregar todo o seu crescimento num único setor. Você tem que fazer o comércio crescer, você tem que fazer a indústria crescer e, principalmente, Divino Ronaldo, o serviço. Você hoje presta serviço para uma rádio. A sua hora pode custar R$50 ou pode custar R$700 mil. O valor da sua hora é o seu serviço que determina. Não tem uma tabela de um âncora de jornalista. Isso não tem. Você tem âncora jornalista que ganha milhões e você tem cara que ganha muito pouco. Mas a qualidade de serviço. Então, o que mais vai trazer desenvolvimento no mundo moderno não é nem a indústria, é o serviço. A Apple não fabrica um celular.
ela só molda o celular. Esse celular é feito na Ásia. Ela só molda. Então, a gente tem que incentivar, principalmente o setor de serviço, o setor da indústria, o setor de comércio e também o agro. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Bom, nesse último bloco da nossa entrevista, que eu continuo aqui conversando com a Eni Fernandes, vamos falar a respeito do que vai acontecer daqui para frente, mas com os olhos voltados para o passado. Eni, você, fechando o segundo bloco da entrevista, você disse a respeito do agro sendo esse motor, esse propulsor da economia. Até quando o agronegócio vai segurar a economia brasileira? Até quando ele tem força, ele tem gás para isso? Divino Ronaldo, nós estamos num mundo que todos os países estão brigando por emprego. Eu já em vários bate-papos com você, né? O pessoal perguntava assim, o mundo vai brigar por água, o mundo vai brigar por energia? Não, o mundo vai brigar por emprego. E essa guerra por emprego já começou. Por que eu estou dizendo isso? Quando você exporta, eu estou exportando o produto, pode ser um celular, pode ser um carro, pode ser um grão de soja, pode ser uma roupa. Quando eu estou exportando o produto, o que eu estou fazendo? Eu estou roubando emprego de quem está lá fora e gerando emprego aqui dentro. Então, para um país crescer, ele precisa de uma economia forte interna e ele precisa ser um grande exportador. Esses são os dois pilares. Você não tem nenhuma economia pujante no mundo que ela não tenha um grande mercado interno e seja uma grande exportadora. Alemanha, Estados Unidos, China, França, Canadá, se você pegar todas as 7 maiores economias do mundo, ela tem um grande mercado interno e um grande exportador. Por que eu estou falando isso? Para chegar a tentar te responder do agro. Como o Brasil continua errando, logicamente a nossa taxa de câmbio no futuro ela deve cair. Se a gente equalizar um pouco a política, naturalmente a taxa de câmbio vai cair. O Brasil vai crescer no mínimo 3, 4% ano que vem. Mas não é que nós vamos mudar o Brasil radicalmente. É porque a gente caiu muito. Eu quero lembrar que se você pegar os 3 últimos anos, os 3 últimos períodos da Dilma, o Brasil retraiu 3,5%, depois retraiu mais 3%, depois mais meio. Então, só no período da Dilma, a gente decresceu 7%. Veio o Temer, a gente cresceu 1%, que na verdade é nada, porque a taxa de natalidade nossa é 1%. E aí veio o Bolsonaro, a gente pegou o coronavírus, vai decrescer 4,5%. Então, se eu pegar o acumulado, nós temos quase 11%, 12% de queda de crescimento. Então, como a sua base é muito baixa, vai ser relativamente fácil você crescer 3%. A própria demanda reprimida vai fazer você crescer 3%. Ou seja, não é que a gente vai ficar mais rico, não, vamos ficar menos pobre. É isso aí, nós vamos ficar menos pobres. Para a gente ter até uns estudos econômicos que podem estar errados, repito, estudo econômico não quer dizer que ele está certo. Podem estar errados. Esses estudos econômicos mostram o seguinte: se a gente fizer tudo correto, tudo certinho, para o brasileiro ter a mesma renda que ele teve em 2013, presta atenção, para o brasileiro ter a mesma renda, o mesmo poder de compra que ele tinha em 2013, isso só vai acontecer em 2026. Nós vamos perder mais 13 anos. 13 anos. Então, é o que eu falei lá atrás, década perdida atrás de década perdida. Em isso sendo verdade, se a gente vai acertar pouco as coisas, mas não vai resolver, nós vamos fazer uma reforma administrativa mais ou menos. Se a gente fizer uma reforma tributária, também vai ser mais ou menos. A nossa taxa de câmbio cai, mas mesmo assim ela vai ser valorizada. Com a taxa de câmbio valorizada, a gente ganha capacidade de exportação. Novos investimentos privados estão sendo feitos e planejados para infraestrutura, quase todos focados em exportação. A plataforma multimodal de Rio Verde é uma. Tem outros projetos destes vindo, tanto nos portos como de infraestrutura no interior. Se a gente não fizer nenhuma loucura, nenhum desastre, o que seria um desastre? Todos os estados começarem a taxar a exportação. Começou, já tem 2 estados que fazem isso. Se a gente não fizer nenhum erro grave,
ou aprovar leis retrógradas. Vou te dar um exemplo. Cancelar a reforma trabalhista. Isso pode acontecer. O Congresso fez a lei e pode mudar a lei. Se a gente não fizer nenhum erro grave, a nossa capacidade logística para exportar, que já é uma das melhores do mundo, por incrível que pareça, o Brasil tem capacidade de exportar logisticamente mais grão que os Estados Unidos. Porque a nossa estrutura... E a tendência é melhorar. Essa estrutura deve melhorar nos próximos anos, né? Só que ela está muito concentrada nos portos, sabe? Então isso vai melhorar no interior. Se isso melhorar no interior, o agro tem pelo menos uns 10, 15 anos de crescimento no mundo. E vai favorecer muito o Brasil. Outra coisa, aí eu volto a falar lá dos investimentos na Ásia. Eu falei para você que o PIB chinês e o PIB de toda a Ásia deve continuar a crescer, a renda per capita da Ásia deve continuar a crescer. Se isso for verdade, Divino Ronaldo, se a gente estiver correto, a demanda por proteína animal vai crescer muito no mundo, principalmente na Ásia. Isso vai puxar o agro para frente. Quando eu exporto frango, quando eu exporto aves, quando eu exporto suíno, eu estou exportando soja, milho, tudo ajudando a crescer o agro. Quanto maior a demanda por proteína animal, maior demanda por grãos. Outra coisa que vai crescer muito no mundo é essa agroenergia, essa energia verde, essa energia livre, que recicla carbono. Isso favorecerá muito o mercado de etanol, o mercado de biodiesel. E eu lembro que 70% do biodiesel brasileiro vem da soja. Então, quando a gente olha todos esses cenários e a gente cometendo alguns equívocos que a gente sempre cometeu, o agro ele tem um caminho promissor pelos próximos 15 anos. O Enio, nós estamos chegando ao final. Vamos olhar um pouquinho para 2021. O que nos espera nesse novo ano que já está aí à nossa frente? Já conseguimos visualizar, né, um novo ano. O que nos espera nele? Bom, aí tem a notícia boa e a notícia ruim. Nossa, vamos com a ruim primeiro? Então vamos com a ruim. Os primeiros 5 meses do ano, nós vamos ter uma pressão inflacionária. Por quê? Nós vamos até chegar à colheita da segunda safra de milho, os preços do milho vão ficar muito fortes. A soja, que a gente plantou uma área recorde no Brasil, está tendo problemas em várias regiões do Brasil, inclusive em Rio Verde. Se você andar no estado de Goiás e andar na cidade de Rio Verde, você vai ver algumas regiões com soja muito lindas. E você vai ver outras regiões que a soja não está tão linda assim. O agrônomo, quem vive isso no campo, consegue identificar. Então a nossa produção de soja não vai ser os 135 milhões de toneladas que a gente projetou, vai ser bem abaixo disso. Como nós já vendemos muito, nós vamos ter uma disputa pela soja no mercado interno, para quem colher, para quem tiver soja ainda para vender para o ano que vem, vai ser um bom momento. E aí, em janeiro agora, nós temos a disputa presidente da Câmara, presidente do Senado, e nós vamos precisar aprovar essas reformas, principalmente a administrativa, que é um grande centro de gasto do governo. A gente vai demorar uns 6, 7 meses para tentar aprovar essas reformas. Como a gente vai ter muita incerteza se aprova ou não, os primeiros 2 meses do ano vão ser tensos, isso vai criar uma tensão inflacionária. E como a gente vai ter escassez de alguns produtos, carne não choveu bem, quer dizer, a produção de carne vai ser pequena, o milho só resolve o preço do milho no segundo semestre, e a soja a gente vai ter problema de produtividade, nós vamos ter uma pressão inflacionária que isso reflete em dólar. Lá na frente, depois de 6 meses, o governo federal, 4, 5 meses, o Banco Central deverá subir um pouco a taxa de juros. E isso vai fazer o dólar cair. Então, os 5 primeiros meses do ano vão ser mais tensos e depois os últimos 6 meses do ano vai ser mais calmo. Então, mas mesmo assim, como a gente retraiu demais a economia desde a Dilma para cá, nós vamos ter crescimento. Então, o recado é, os 3 primeiros do ano, muita atenção, cuidado com o crescimento de inflação, mas no final do ano, depois do mês 6, a gente deve ter um cenário mais calmo com isso. O mundo também vai crescer mais, a gente vai ter menos pressão inflacionária, aí a gente começa a aliar o Brasil. Mas, de novo, precisamos fazer o que precisa ser feito. Fazer reformas administrativas, fazer reforma tributária, investir maciçamente em logística e investir em educação.
Você acha que o dólar ele deve se estabilizar em quanto? Divino Ronaldo, aí depende muito de quão ruim vão ser os 3 primeiros meses. Vou te dar um exemplo. Se a gente tiver uma inflação de alimentos, estou falando só de alimentos, né? Inflação geral do ano que vem é 3,5%, 4% no máximo. Mas se tiver uma inflação de alimentos muito forte nos 3 primeiros anos, nos 3 primeiros meses de 2021, você vai ver um clamor popular muito forte. Que carne está cara, que óleo está caro, que etanol está caro. O que o governo faz? Ele vai subir essa taxa de juros, que vai forçar esses preços caírem um pouco. Porque você vai perder competitividade em exportação. Você acalma o mercado interno. Mas o que acontece? Se você exporta menos, o volume de dinheiro que entra no Brasil diminui. Então a capacidade dessas empresas e produtores investir cai também. Então não tem você perde para um lado para ganhar do outro. Agora, se o governo federal tiver pulso, conseguir não subir a taxa de juros pelo menos até o mês de agosto, julho, naturalmente passa esse período de pressão inflacionária, o mercado começa a alinhar, você vai ter mais oferta de telha, cimento, alimento, você vai ter mais oferta de quase tudo. Então aí você vai ter uma queda na pressão inflacionária. E aí o governo lá na frente começa a subir o juro um pouco mais lento, quando o mundo inteiro também vai estar começando a subir juro. Então isso não afetará tanto a nossa competitividade internacional e a gente vai conseguir sair bem. Agora, se a gente errar, começar a subir o juro muito cedo, aí a taxa de câmbio pode cair mais drasticamente, pode chegar a 4,30 no final do ano. E aí você vai ter benefício no começo, mas no final você tem um malefício. Sem isso, a gente pode terminar o 2021 perto de 4,70, alguma coisa nesse sentido. Bom, hoje é dia 31, daqui a pouquinho nós teremos fogos no céu. Eu espero que tenhamos fogos no céu, comemorações, pessoas sorrindo, chorando, lembrando de coisas boas e coisas ruins desse ano de 2021, que vai ficar marcado para sempre na nossa memória, e teremos daqui a poucas horas o início de um novo ano. Qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? Nesse ano, assim, foi um ano de aprendizagem. Eu estudo mercado desde 1993, que a gente começou a estudar mercado de soja e milho, né? Foi o ano mais desafiador da minha vida, o ano mais difícil da minha vida foi esse. E eu tenho certeza que foi o ano mais difícil para vários empresários. Não estou falando só na questão financeira, não. Na questão financeira teve anos até mais duros, mas as relações pessoais, as relações familiares, a insegurança na área da saúde, eu trouxe muita insegurança para todo mundo. Então eu só tenho que desejar duas coisas. Primeiro é saúde para todo mundo, muita saúde e muita sabedoria. Com saúde e sabedoria, a gente tem capacidade de passar por tempos difíceis e também saber comemorar com ponderação os momentos de glória. Agora, sem saúde e sem sabedoria, tudo que a gente faz se perde. Então, eu desejo muita saúde e muita sabedoria para todos. Enio, muito obrigado. Prazer ter você aqui. Sempre é um prazer falar com você. Que Deus te ilumine muito. Um abraço a todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.